Idosos, parem de refrigerar estes 8 alimentos, vocês estão destruindo seus nutrientes. Você sabia que talvez esteja cometendo um erro todos os dias ao guardar certos alimentos na geladeira? Um erro que pode estar custando literalmente anos da sua vida e roubando nutrientes essenciais que seu corpo tanto precisa. Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente aprendeu desde criança que tudo o que é saudável deve ir direto para a geladeira para se manter fresco. Mas a verdade é que essa prática aparentemente inocente pode estar destruindo silenciosamente alguns dos compostos mais poderosos da natureza, aqueles que poderiam fortalecer seu sistema imunológico, combater inflamações e até mesmo retardar o envelhecimento. Imagine descobrir que durante anos você esteve inadvertidamente sabotando sua própria saúde, transformando alimentos nutritivos em versões empobrecidas de si mesmos. A frustração é real quando você percebe que gastou tanto dinheiro em alimentos orgânicos e saudáveis, apenas para descobrir que sua forma de armazená-los estava anulando grande parte dos benefícios. É como comprar um carro potente e dirigir sempre com o freio de mão puxado. Você chega ao destino, mas não aproveita nem metade do potencial. A boa notícia é que existem 8 alimentos específicos que, quando armazenados corretamente fora da geladeira, podem liberar um poder nutricional extraordinário. Estamos falando de aumentar a biodisponibilidade de antioxidantes em até 300%, preservar vitaminas que literalmente se dissolvem no frio e manter enzimas ativas que são fundamentais para sua digestão e absorção de nutrientes. Quando você implementar essas mudanças simples, vai sentir a diferença na sua energia, na qualidade do seu sono, na clareza mental e até mesmo na aparência da sua pele. É como se você estivesse desbloqueando uma versão mais vibrante e saudável de si mesmo, usando apenas o conhecimento correto sobre como tratar os alimentos que já consome. Por favor, deixe um comentário contando qual desses alimentos você sempre refrigerou e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica valiosa sobre saúde e nutrição. E não se esqueça de acessar o primeiro link abaixo da descrição para conhecer mais sobre um produto natural que pode acelerar em 2 vezes os benefícios que vamos discutir hoje. Vamos começar entendendo o que realmente acontece quando você coloca certos alimentos na geladeira. O frio não é apenas uma questão de temperatura, ele altera fundamentalmente a estrutura molecular de muitos compostos bioativos. Pense nas células dos alimentos como pequenas fábricas que continuam trabalhando mesmo depois da colheita. Quando você submete essas fábricas a temperaturas muito baixas, muitas delas simplesmente param de funcionar ou trabalham de forma ineficiente. É como se você pegasse um trabalhador acostumado ao clima tropical e o colocasse de repente no Polo Norte. Ele até pode sobreviver, mas certamente não vai produzir da mesma forma. O primeiro alimento que muitas pessoas refrigeram incorretamente são os tomates. Você provavelmente cresceu vendo sua mãe ou avó colocando tomates direto na geladeira pensando que isso os manteria frescos por mais tempo. Na realidade, temperaturas abaixo de 12 graus Celsius interrompem completamente a produção de compostos voláteis responsáveis pelo sabor e, mais importante, degradam significativamente o licopeno, um dos antioxidantes mais poderosos da natureza. O licopeno é aquele composto que dá a cor vermelha vibrante aos tomates, e que tem sido associado à redução do risco de câncer de próstata, doenças cardíacas e até mesmo à proteção da pele contra danos solares. Quando você refrigera tomates, pode perder até 60% desse composto precioso em apenas alguns dias. A temperatura ideal para armazenar tomates é entre 18 e 22 graus, exatamente a temperatura ambiente da maioria das casas. Em temperatura ambiente, os tomates não apenas mantêm seus níveis de licopeno, como continuam produzindo mais desse antioxidante durante os primeiros dias após a colheita. Agora você já experimentou a frustração de comprar bananas verdes, colocá-las na geladeira e depois descobrir que elas nunca amadureceram adequadamente? Esse é o segundo alimento da nossa lista, e o motivo vai muito além da aparência. As bananas são frutas climatéricas, o que significa que continuam amadurecendo mesmo depois de colhidas, mas apenas em temperaturas adequadas. Quando você refrigera bananas, especialmente as que ainda não estão completamente maduras, você interrompe o processo de conversão do amido em açúcares naturais.
Mas aqui está o que mais importa para a sua saúde: você também impede a formação completa de antioxidantes como a dopamina e as catequinas. Sim, as bananas contêm dopamina natural, não a que afeta diretamente seu humor, mas um antioxidante com o mesmo nome que protege suas células contra danos oxidativos. Bananas armazenadas em temperatura ambiente por 5 a 7 dias desenvolvem níveis de antioxidantes até 200% maiores do que aquelas refrigeradas prematuramente. Além disso, a casca da banana desenvolve manchas marrons que muitas pessoas consideram sinais de deterioração, mas que na verdade indicam picos de açúcares naturais e enzimas digestivas benéficas. Quantas vezes você cortou metade de uma cebola e automaticamente colocou a outra metade na geladeira embrulhada em plástico? Embora isso pareça lógico, você está criando o ambiente perfeito para a perda de compostos sulfurados, que são exatamente os componentes que fazem das cebolas um superalimento. Esses compostos, como a alicina e a quercetina, são responsáveis não apenas pelo aroma característico das cebolas, mas também por suas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e de suporte ao sistema cardiovascular. Em ambiente refrigerado e úmido, esses compostos se degradam rapidamente, e você perde também a capacidade da cebola de estimular a produção natural de glutationa, um dos antioxidantes mais importantes produzidos pelo seu próprio corpo. Cebolas inteiras devem ser armazenadas em local seco, arejado e em temperatura ambiente, onde podem manter suas propriedades por semanas. Se você já cortou a cebola, use-a no mesmo dia ou, no máximo no dia seguinte, mas nunca refrigere por mais de 24 horas. Antes de continuarmos com os demais alimentos, preciso fazer uma pausa para algo muito importante. Vocês que estão assistindo este vídeo, eu gostaria de saber: vocês se sentem verdadeiramente ouvidos quando falam sobre suas preocupações com a saúde? Quantas vezes vocês foram ao médico com sintomas reais, desconfortos genuínos, e saíram de lá sentindo que não foram levados a sério ou que receberam apenas respostas superficiais? Sei que muitos de vocês se sentem isolados nessa jornada de buscar uma saúde melhor, especialmente quando os métodos convencionais parecem não funcionar, ou quando vocês sentem que estão sendo tratados apenas como mais um número no sistema. Por isso, quero que vocês usem a seção de comentários como um espaço seguro para compartilhar suas experiências. Escrevam algo como: eu sempre refrigerei tomates, e agora entendo por que minha digestão melhorou quando comecei a deixá-los fora da geladeira. Não importa qual seja a sua experiência específica, o importante é que vocês se sintam parte de uma comunidade que realmente se importa. Quando vocês comentam, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, vocês ajudam outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas em suas dificuldades. E segundo, vocês me ajudam a entender melhor quais são as maiores preocupações desta comunidade, para que eu possa criar conteúdos ainda mais direcionados às suas necessidades reais. Comentar aqui é quase como uma forma de terapia comunitária, onde dividimos conhecimentos e nos apoiamos mutuamente. Agora vamos continuar com nossa lista de alimentos que você deve parar de refrigerar imediatamente. O quarto alimento são as batatas, e este pode ser o mais surpreendente de todos. Muitas pessoas acreditam que refrigerar batatas as mantém frescas por mais tempo, mas na verdade você está criando um problema duplo: está convertendo os amidos naturais em açúcares, o que altera completamente o perfil nutricional, e está criando condições para a formação de compostos potencialmente prejudiciais, quando essas batatas são cozidas em altas temperaturas. Batatas refrigeradas, quando fritas ou assadas, produzem níveis significativamente mais altos de acrilamida, um composto que tem levantado preocupações na comunidade científica. Mais importante ainda, você está perdendo a oportunidade de preservar a vitamina C, que muitas pessoas não sabem que existe em quantidades consideráveis nas batatas. Uma batata média armazenada corretamente em temperatura ambiente, em local escuro e seco, pode fornecer cerca de 25% das suas necessidades diárias de vitamina C, mas essa porcentagem cai drasticamente quando a batata é refrigerada. O local ideal para armazenar batatas é uma despensa escura, com temperatura entre 7 e 10 graus Celsius, que é mais quente que a geladeira, mas mais fresco que a temperatura ambiente normal.
Se você não tem esse ambiente ideal, prefira a temperatura ambiente à refrigeração. O quinto alimento da nossa lista são os abacates, especialmente aqueles que você compra ainda firmes. Muitas pessoas cometem o erro de refrigerar abacates não maduros, esperando que isso os preserve até estarem prontos para consumo. O que realmente acontece é que você paralisa completamente o processo de amadurecimento, que é fundamental não apenas para o desenvolvimento da textura cremosa que esperamos, mas também para a concentração máxima de gorduras benéficas e antioxidantes. Abacates que amadurecem naturalmente em temperatura ambiente desenvolvem perfis de ácidos graxos mais complexos e concentrações maiores de glutationa, vitamina K e folato. Durante o processo de amadurecimento, as enzimas naturais da fruta estão trabalhando constantemente para transformar compostos precursores em suas formas mais biodisponíveis. Quando você interrompe esse processo com refrigeração prematura, está perdendo benefícios significativos. Um abacate perfeitamente maduro deve ceder ligeiramente à pressão suave, mas não deve estar mole demais. Nesse ponto, você pode refrigerá-lo por 2 a 3 dias para retardar o amadurecimento adicional, mas nunca antes de atingir o ponto ideal de maturação. Agora vamos falar sobre o sexto alimento, o mel. Você pode estar pensando que mel nem deveria estar na geladeira em primeiro lugar, mas muitas pessoas o refrigeram, especialmente durante os meses mais quentes, pensando que isso vai preservar sua qualidade. Na realidade, você está fazendo exatamente o oposto. O mel é naturalmente antibacteriano e antimicrobiano, graças aos seus baixos níveis de umidade e pH ácido. Ele literalmente não estraga quando armazenado adequadamente, e arqueólogos já encontraram potes de mel com milhares de anos que ainda estavam perfeitamente comestíveis. Quando você refrigera mel, está acelerando o processo de cristalização, que, embora não seja prejudicial, altera a textura e pode mascarar alguns dos sabores mais sutis que indicam a presença de compostos bioativos específicos. Mais importante, o frio pode afetar as enzimas naturais presentes no mel cru, especialmente a glucosoxidase, que é responsável por produzir peróxido de hidrogênio natural, um dos mecanismos pelos quais o mel exerce seus efeitos antimicrobianos. Mel deve ser armazenado em temperatura ambiente, em recipiente hermeticamente fechado, longe da luz solar direta. O sétimo alimento são as ervas frescas como manjericão, hortelã e coentro. Muitas pessoas automaticamente colocam essas ervas na geladeira, muitas vezes enroladas em papel toalha úmido, pensando que isso vai mantê-las viçosas por mais tempo. Embora isso possa funcionar para algumas ervas mais resistentes como salsa, para ervas mais delicadas você está causando choque térmico que quebra as paredes celulares e libera prematuramente os óleos essenciais, que são exatamente os compostos responsáveis pelos benefícios medicinais dessas plantas. Manjericão, por exemplo, contém compostos como o eugenol e o linalol, que têm propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas poderosas. Quando você refrigera manjericão, esses compostos voláteis se dissipam rapidamente, e você perde também a capacidade da planta de continuar produzindo esses compostos enquanto suas células ainda estão vivas. A melhor forma de armazenar ervas frescas delicadas é tratá-las como flores, corte a base dos caules, coloque-as em um copo com um pouco de água, e mantenha em temperatura ambiente, longe da luz solar direta. Elas não apenas durarão mais tempo, como manterão potência máxima de seus compostos ativos. O oitavo e último alimento da nossa lista são os ovos, mas com uma ressalva importante. Em muitos países, ovos não são refrigerados nem nos supermercados, e há uma boa razão científica para isso. Ovos frescos de boa qualidade têm uma barreira protetora natural, chamada cutícula ou bloom, que sela os poros da casca e impede a entrada de bactérias. Quando ovos são lavados industrialmente, como acontece em alguns países, essa proteção é removida, tornando a refrigeração necessária. Mas se você tem acesso a ovos que não foram lavados industrialmente, armazená-los em temperatura ambiente por até 3 semanas pode na verdade preservar melhor sua estrutura proteica, e a biodisponibilidade de nutrientes como colina, vitamina D, e ácidos graxos ômega 3.
Ovos armazenados em temperatura ambiente mantêm uma textura mais consistente quando cozidos e desenvolvem sabores mais complexos. A gema permanece mais firme e as proteínas da clara não se degradam tão rapidamente. Obviamente, isso requer ovos de fonte confiável e que você saiba que não foram processados industrialmente. Se houver qualquer dúvida sobre a origem ou processamento, mantenha a refrigeração como medida de segurança, mas não para por aí. Dê like neste vídeo se essas informações foram úteis para você. Vamos aprofundar um pouco mais em como você pode maximizar os benefícios desses alimentos quando armazenados corretamente. Para os tomates, por exemplo, você pode acelerar a concentração de licopeno deixando-os em um local com luz indireta mas não escuro. A luz estimula a produção contínua desse antioxidante. Para bananas, se você quiser controlar o processo de amadurecimento, pode separar os cachos individuais, já que bananas produzem etileno, um gás que acelera o amadurecimento de frutas próximas. Manter algumas bananas em diferentes estágios de maturação garante que você sempre tem algumas prontas para consumo e outras se desenvolvendo. Para potencializar ainda mais os benefícios das cebolas, você pode deixá-las em local com circulação de ar. Uma cesta de vime ou uma rede é ideal, nunca em sacos plásticos que retêm umidade. A combinação de cebolas com alimentos ricos em vitamina C, como pimentões ou brócolis, pode aumentar a absorção dos compostos sulfurados em até 150%. É uma sinergia nutricional que você aproveita melhor quando os ingredientes estão no auge de sua potência. As maçãs liberam etileno que pode ajudar a manter as batatas firmes por mais tempo, desde que você não exagere na quantidade. Uma maçã para cada 5 kg de batata é a proporção ideal. E nunca armazene batatas com cebolas, pois ambas liberam gases que aceleram a deterioração mútua. Para os abacates, você pode acelerar o amadurecimento colocando-os em um saco de papel junto com uma banana madura. O etileno da banana vai acelerar o processo, e você terá abacates perfeitamente maduros em 24 a 48 horas. Uma vez maduros, você pode fazer uma pasta e congelar em pequenas porções, preservando grande parte dos nutrientes para uso posterior. O mel se beneficia de armazenamento em recipientes de vidro escuro, que protegem contra a degradação causada pela luz. Se seu mel cristalizar, você pode retornar à consistência líquida aquecendo suavemente em banho-maria, mas nunca no micro-ondas, que pode destruir as enzimas benéficas. Mel cru e não processado pode durar indefinidamente quando armazenado adequadamente. Para as ervas frescas, você pode estender significativamente sua vida útil criando um ambiente controlado. Corte cerca de 1 cm da base dos talos sob água corrente como faria com flores, e troque a água a cada 2 dias. Algumas ervas como manjericão podem até desenvolver raízes se você mantiver esse cuidado por algumas semanas, criando uma pequena horta doméstica. Quanto aos ovos, se você optar por armazenamento em temperatura ambiente, faça o teste de frescor colocando o ovo em um copo de água. Ovos frescos afundam completamente, ovos ainda bons afundam mas ficam levemente inclinados, e ovos que devem ser descartados flutuam. Isso funciona porque a câmara de ar dentro do ovo aumenta conforme ele envelhece. A ciência por trás de todas essas recomendações está relacionada ao conceito de que plantas são organismos vivos que continuam seus processos metabólicos mesmo após a colheita. Quando você cria condições adequadas, está permitindo que esses processos trabalhem a seu favor, concentrando nutrientes e desenvolvendo compostos benéficos. Quando você interrompe esses processos com temperatura inadequada, está essencialmente pausando ou revertendo benefícios que poderiam continuar se desenvolvendo. Vamos falar sobre alguns sinais específicos que você deve observar para saber se está armazenando esses alimentos corretamente. Para os tomates, um bom indicador é o aroma. Tomates armazenados em temperatura adequada desenvolvem um cheiro doce e terroso característico, especialmente perto do caule. Se você não consegue sentir esse aroma, provavelmente o tomate perdeu grande parte de seus compostos voláteis. A pele também deve ter uma textura ligeiramente cerosa, mas não pegajosa.
Quando você pressiona suavemente, deve sentir uma firmeza elástica, não uma dureza rígida nem uma maciez excessiva. Para as bananas, observe as manchinhas marrons que aparecem na casca. Muitas pessoas jogam bananas fora nesse ponto, mas essas manchas indicam que os açúcares naturais estão no pico de concentração e que antioxidantes específicos como a dopamina estão sendo produzidos ativamente. A polpa deve estar levemente doce, mas não pastosa. Se você cortar uma banana nesse estágio, vai notar que a polpa tem uma coloração ligeiramente mais dourada e um sabor mais complexo e rico. Com as cebolas, você pode avaliar a qualidade pela firmeza e pelo som. Uma cebola bem armazenada deve fazer um som seco quando você bate levemente nela, indicando que a umidade interna está equilibrada. A casca externa deve estar seca e fazer um ruído crocante quando tocada. Se a casca estiver úmida ou se você sentir áreas moles quando pressiona, isso indica que os compostos sulfurados estão se degradando e a cebola está perdendo suas propriedades medicinais. Pesquisas recentes do Instituto de Tecnologia de Alimentos mostram que alimentos armazenados em suas temperaturas ideais podem ter concentrações de antioxidantes até 400% maiores do que os mesmos alimentos armazenados inadequadamente. Isso não é apenas uma diferença marginal, é a diferença entre obter benefícios reais para a sua saúde e consumir apenas calorias vazias. Agora, vou compartilhar com vocês algumas combinações poderosas que podem multiplicar os benefícios desses alimentos quando armazenados corretamente. Quando você combina tomates frescos armazenados adequadamente com um pouco de azeite de oliva extra virgem, está criando uma sinergia que aumenta a absorção do licopeno em até 500%. Isso acontece porque o licopeno é um composto lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser adequadamente absorvido pelo seu organismo. Mas aqui está o segredo: essa combinação só funciona efetivamente se o tomate manteve suas concentrações originais de licopeno através do armazenamento correto. Bananas maduras armazenadas em temperatura ambiente, quando consumidas junto com um punhado de nozes ou amêndoas, criam uma combinação perfeita de açúcares naturais, antioxidantes e gorduras saudáveis que sustentam seus níveis de energia por hora sem causar picos glicêmicos. A dopamina natural da banana, preservada pelo armazenamento adequado, trabalha em sinergia com a vitamina E das nozes para criar um efeito antioxidante mais potente do que qualquer um dos alimentos isoladamente. As cebolas, quando mantidas em suas condições ideais de armazenamento, desenvolvem concentrações máximas de quercetina. Quando você combina cebolas ricas em quercetina com alimentos ricos em vitamina C como pimentões ou brócolis, está criando uma dupla que pode aumentar a biodisponibilidade de ambos os nutrientes. A vitamina C ajuda a estabilizar a quercetina, enquanto a quercetina potencializa a absorção da vitamina C. É como se cada nutriente fosse um catalisador para o outro. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua relação com a alimentação e sua saúde. Eu entendo como é frustrante tentar fazer as escolhas certas para a sua saúde e descobrir depois que informações que pareciam óbvias na verdade estavam trabalhando contra você. Quantas pessoas gastam uma fortuna em alimentos orgânicos e suplementos, mas perdem grande parte dos benefícios por não saberem como preservar adequadamente os nutrientes que já estão pagando para consumir? Este canal existe exatamente para preencher essa lacuna entre o que você acha que sabe sobre nutrição e o que a ciência mais atual realmente comprova. Não estamos aqui para vender milagres ou soluções rápidas. Estamos aqui para dividir informações práticas que você pode implementar hoje mesmo e ver resultados reais na sua energia, disposição e bem-estar geral. É uma jornada, não uma corrida, e cada pequena mudança que você faz se acumula ao longo do tempo para criar transformações significativas na sua qualidade de vida. Quero que vocês entendam que implementar essas mudanças no armazenamento de alimentos é apenas o começo de uma transformação maior na forma como vocês se relacionam com a nutrição. Quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, desenvolve uma consciência alimentar que se estende para outras áreas da sua vida.
Você passa a questionar outras práticas que talvez esteja fazendo por hábito, sem pensar nos resultados reais que elas estão gerando. Muitos dos nossos inscritos relatam que depois de implementar essas mudanças simples de armazenamento, começaram a notar diferenças sutis mais significativas em como se sentem após as refeições. Menos inchaço, mais energia sustentada, melhor qualidade do sono e até mesmo uma pele mais radiante. Isso não é coincidência, é o resultado direto de nutrientes sendo preservados e absorvidos de forma mais eficiente pelo seu organismo. Lembrem-se também de que essas informações são especialmente importantes para quem já investe em alimentos orgânicos ou de alta qualidade. Não faz sentido pagar mais por produtos superiores se você vai inadvertidamente diminuir sua qualidade nutricional por meio de práticas inadequadas de armazenamento. É como comprar um carro de luxo e usar combustível adulterado, você pode até chegar onde quer, mas está desperdiçando o potencial do que tem em mãos. Para aqueles que estão começando agora essa jornada de cuidado com a alimentação, estas mudanças são uma forma excelente de começar porque são simples, não custam dinheiro extra e geram resultados que vocês podem sentir relativamente rápido. É uma forma de construir confiança de que pequenas mudanças realmente fazem diferença, o que pode motivar vocês a implementar outras melhorias gradualmente. Lembre-se de acessar o primeiro link na descrição para conhecer mais sobre um produto natural que pode acelerar todos esses benefícios que discutimos hoje. Não é sobre substituir uma alimentação adequada, é sobre potencializar ao máximo os esforços que você já está fazendo. Sua saúde merece essa atenção aos detalhes, e você merece ter acesso a informações que realmente funcionam. Até o próximo vídeo, cuide-se com carinho e lembre-se, pequenas mudanças consistentes criam grandes transformações duradouras.